गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्यनाम्ने गौरकृष्णे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। भक्तवाञ्छन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी श्रीसमानुसुते देवी प्रणमामि। ॐ वृन्दावै तुलसी देवै प्रियायै केशवस्य कृष्णभक्ते प्रदे देवी सत्तवज्जये अप्तादेना अपराधमक्षे विपाश्चकामादितसङ्गमाद्वै रेपामृतं first of all, offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila
प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Satasmad Bhakti Vedanta Srila Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtottara Satasmad Bhakti Vedanta Swami Maharaj. Srila Bhakti Rakha Siddhar Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. And all senior devotees and all Bhajman Bhajnavis and present all of my Primeiramente, gostaria de prestar minhas mais humildes e respeitosas reverências aos pés de lótus dos meus mestres espirituais, Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Ashtottara Shila Bhaktivedanta Shila Bhamana Goswami Maharaj, também a Shila Nitya Lila Pravishtam Vishnupada Ashtottara Shila Bhaktivedanta Shila Narayan Goswami Maharaj. Também minhas reverências a Shila Bhaktivedanta Shila Swami Maharaj, a Shila Gaura Govinda Goswami Maharaj, Shila Bhakti Rakshadhara Goswami Maharaj, também a Shila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos os devotos sêniores, os Vaishnavas e Vaishnavis, os devotos de Deus, e a todos vocês, meus convidados aqui presentes, minhas reverências. So I am very happy to come to your place, very nice beautiful place here. Então estou muito feliz de vir aqui no espaço de vocês, é um local muito bonito, estou muito feliz de vir aqui. I hope all you are inspired to in our Hare Krishna consciousness. Espero que todos vocês se sintam inspirados, né, pela nossa consciência de Krishna, o movimento da consciência de Krishna. Actually, this is called the revelation, renaissance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então, na verdade, isso é uma revolução do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Without the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu, no one can inspire in his holy names. Sem a misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu, né, de Deus, ninguém pode se sentir inspirado pelos santos nomes de Deus, pelos santos nomes dele. So all you also bestow the mercy of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Então vocês receberam, né, essa misericórdia do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. But you always chant holy names because our scriptures explain Smartabo Sadto Vishnu Vismartabo na jatu kahechit. Always you remember to Krishna, never forget. Então sempre busquem cantar os santos nomes, né, o mantra Hare Krishna, os nomes de Deus. Porque nas escrituras se explica o seguinte, que a gente sempre deve se lembrar de Deus, a gente nunca deve se esquecer dele. But I have experienced in Brazil so many arrow disciples or maybe many, what is called? Boomerang disciples. Mas eu tenho uma experiência aqui no Brasil, né? Eu sei que aqui no Brasil tem muito discípulo flecha ou bumerangue. O que é isso? A pessoa se inspira, quer cantar o mantra Hare Krishna, recebe, né, a Japamala, mas aí depois desaparece, ou então volta depois de muito tempo, não canta, não continua o processo. But I don't like to not become the arrow disciple or boomerang disciple. You are fixed your mind. Então não gosto disso, né? Espero que vocês, né, não se tornem discípulos assim como flecha ou bumerangue, mas estejam fixos assim, né, na meta. Yeah? A mente fixa. Who will become arrow disciple? Raise hand. Quem quer virar um discípulo flecha, levanta a mão. He wants to one-time king. Then he will go to another island. Então, quem estava ontem à noite lembra da história que foi contada aqui na cidade, né? Que ele quer virar o rei e depois ele vai para outra ilha. É uma história de ontem, quem estava lendo. Yes, that means you are not the residents of this material world. Actually, you are residents of Guru Vrindavan. Então, o que eu estava contando ontem, né? Significa o que no final das contas? Que, na verdade, a nossa verdadeira casa não é aqui neste mundo. A nossa verdadeira casa é no mundo espiritual, em Goloka Vrindavana. You have come in this material world but just certain time. That means this material world is not your permanent place. Então, vocês estão aqui nesse mundo apenas por um tempo. Esse mundo aqui não é realmente a sua verdadeira casa, o verdadeiro local de vocês não é aqui. Why? Because you forget to Krishna.
So for this you are in this material world. But when you receive the mercy, Guru and Krishna, then again you realize your own transcendental constitution forms is there, then you attain to Guru Krishna. Vocês estão aqui neste mundo porque vocês se esqueceram de Deus, se esqueceram de Krishna. Mas quando vocês receberem essa misericórdia de Deus e do mestre espiritual do Guru, aí vocês vão poder realizar, ter a verdadeira compreensão de quem vocês são na verdade, a alma. Qual é o corpo eterno da sua alma, o seu Siddhadeha, o corpo espiritual que você tem por dentro. Aí quando você tiver essa realização do seu corpo espiritual, você irá para o mundo espiritual, plano metafísico e encontrará com Deus em Goloka Vrindavana. Eating, sleeping, defending and mating. This is the nature of the conditional souls. What is? O que acontece? As almas condicionadas aqui neste mundo, o corpo, né, nosso corpo tem 4 tendências, né, que é sempre comer, dormir, buscar um acasalamento e também se defender. Isso é natural num corpo nesse mundo. But when you associate with sadhu, then sadhu will clean your heart. Then you realize you are not this body, you are the soul, and you are the servant of Krishna. What is that? Jiver Sarup Hoy Krishna Tasashakti. That means you are not this body, you are the soul, Atma, and your spontaneous nature, transcendental nature, serve to Krishna. Mas então quando você está com os santos, na presença dos santos, eles limpam o coração de vocês. E aí quando o santo limpa o nosso coração, a gente começa a perceber que realmente a gente não é esse corpo, mas a nossa verdadeira identidade é que nós somos a alma. E a natureza da alma é que ela é uma serva eterna de Deus, de Krishna. E na verdade é uma manifestação da energia de Deus que é igual e não é diferente de Deus ao mesmo tempo. É igual e diferente de Deus ao mesmo tempo. Once, one couple, wife and husband, and they had one small baby, maybe 1 or 2 months baby. Vou contar para vocês uma história, a história de um casal, e eles tinham um filho de, assim, recém-nascido, 1 ou 2 meses de vida. They are going one place to another place, but in the middle, one very dense forest. They have to cross the dense forest. Esse casal, eles estavam indo assim, de um lugar para o outro, né? Estavam viajando indo de algum lugar para outro. E aí no caminho, para chegar nesse outro local, eles passaram por uma floresta muito densa, uma floresta muito fechada. When wife and husband came in the middle of the dense forest, very dark and dense forest, that time one tiger making sound, roaring. E aí quando o casal, né, eles estavam nessa floresta muito fechada, de repente eles ouviram o rugido de um tigre. Then they become very afraid. What to do now? E aquele casal, né, os dois ficaram com muito medo. O que a gente vai fazer agora? Um tigre. They noticed little bit far that tiger, very ferocious, aggressive tiger making sound. E aí eles olharam assim de longe e viram que o tigre estava se aproximando. E o tigre muito feroz, muito rugindo assim. Then wife and husband, they talk to each other how to save our life. Então, né, o marido e a mulher, né, o casal, eles ficaram discutindo como que eles iam fazer para ser salvado daquela situação. Husband gave advice. Listen, you can climb up the one tree. Aí o marido falou para a mulher, vamos subir numa árvore. Wife, she told, it is impossible for me. Just less than 1 month, I gave the baby. How possible you climb on that tree? Mas a mulher, Small baby. né, a esposa falou, como que eu vou conseguir subir em cima de uma árvore? Acabei de ter filho faz 1 mês e também com um recém-nascido no colo, como que eu vou subir numa árvore? You have to climb on the tree at least 10 or 15 meters up. Then we tiger cannot jump and to achieve you. Porque subir numa árvore não é assim subir, é subir 10 ou 15 metros numa árvore para que o tigre não consiga alcançar eles lá em cima. So, wife, she told, it is impossible for me to climb on the top of the tree. Então a esposa falou pro marido, ó, não vai dar para mim, não vai dar para eu
subir na árvore lá em cima, não vai dar. So our husband told, okay, let's we do to run. We have to run faster. Then you have to hide another place. Então o marido falou, então vamos correr bem rápido e vamos tentar ir para outro lugar se esconder. Both of them are try to run faster, but it is impossible because she told, it is impossible for me with small baby. How possible to run faster? Mas a esposa falou, não vai dar, como que eu vou conseguir correr tão rápido carregando um recém-nascido no colo? Husband again pushed to her, hey, run fast, run fast. She told, it is impossible. I can't. E o marido ficava falando, vai, anda, corre mais rápido, corre mais rápido. Mas a esposa dizia, não consigo mais correr tão rápido, não dá. Then both husband and wife, they decide, okay, listen, we can first save our baby. E aí o marido e a mulher chegaram a uma conclusão. Vamos botar primeiro o nosso filho num local são e salvo. Maybe we will die, no harm, but we have to first save our baby. A gente pode acabar morrendo nessa aqui, mas vamos tentar colocar a nossa criança primeiro num lugar seguro. Vamos tentar guardar nosso bebê. How to save that baby? Mas aonde deixar ele num local protegido? Qual seria o local? Do you know? Vocês sabem? Quem sabe alguma ideia do que eles podiam fazer? You have IQ? Fala. Alguém tem QI aqui? Fala aí. Enterrar a criança e cobrir com palha. Oi? Enterrar a criança e cobrir com palha. To dig a hole in the tree. Put the baby and then come out. For this regard, they decide a little bit one ditch, make one ditch hole, and put our baby and cover with some leaves. Then we will go a little bit far hike. Then when tiger will go away, then we take back our baby. Então o casal acabou decidindo o seguinte, realmente vamos fazer um buraco no chão, vamos colocar o nosso bebezinho, cobrir com folhas, vamos, e nós dois, a gente sobe numa árvore, tenta se esconder, e depois que o tigre desaparecer, né, desistir de pegar a gente volta e recupera o nosso filho. Tiger could not see where the baby. So for this regard, that couple, wife and husband, for very quickly they made one ditch hole and put the small baby and cover with some leaves. Então bem rapidamente o casal ali eles cavaram um buraco, colocaram o bebê e cobriram assim com umas folhas. But when they left that place, but tiger very quickly come and jumped to the wife and husband and killed by the. Mas assim que eles acabaram de cavar o buraco, assim, o tigre veio, os surpreendeu e acabou matando os dois. O marido e a mulher morreram. Everything is predicted. How long you live, or where you take birth, everything predicted and predestined. Porque na verdade o nosso tempo de vida, onde a gente nasce, tudo isso já está predeterminado e predestinado. O tempo que vai durar a nossa vida já está predeterminado. In Bengali words say Rakhe Hari Mare Ke or Mare Hari Rakhe Ke. If Lord protects you, no one kill to you. Or if Lord thinks you will be killed, no one can also protect you, save you. Existe esse ditado, né, em Bengali, né, na língua da Índia, que se diz o seguinte, que Mare Hari Rakhe Ke, Rakhe Hari Mare Ke. Então que é o seguinte, você fala o seguinte, se Deus quiser salvar você, não vai ter ninguém que vai conseguir te matar. Mas se Deus quiser te matar, não vai ter ninguém que vai conseguir te proteger. That means birth and death not in our hand. Birth and death depend on Krishna. Isso significa que o nascimento e a morte não estão em nossas mãos, mas sim nas mãos de Deus, de Krishna. You have to faith with whom? Lord. Vocês devem ter fé em quem? Fé em Deus, em Krishna. Now, couple, wife and husband died. Então acabou que o marido e a mulher morreram. And tiger left that place, but that baby saved inside the ditch. E aí então o marido e a mulher eles morreram, mas o bebê estava salvo porque o bebê já ficado no buraco, lembra? After few minutes, maybe 15 minutes or 30 minutes, some monkeys
they came that place. E aí depois de, assim, de uns 15 ou 30 minutos, alguns macacos se aproximaram ali daquele local. Macacos. Every living entities, they have some compassion in their heart also. E a verdade é que assim, todo ser vivo tem um pouco de compaixão em seu coração. One female monkey, she noticed inside the ditch something sound coming. Aí passou por ali uma macaca. E essa macaca não viu que de dentro do buraco saía um som. The small baby, he was crying. Era um bebezinho chorando. Then female monkey, she also took the monkey from the baby from the ditch. Aí aquela macaca, ela tirou o bebê do buraco. And she also nourishment that baby as like her baby. E aí ela começou a cuidar daquele bebezinho como se fosse o próprio filho dela. Now human baby stay with monkey. E agora aquele bebê, né, o bebê humano, estava convivendo com os macacos. Actually, I tell you, wherever you stay, that circumstance, that tradition, everything you adopted. Eu queria falar uma coisa pra vocês. Na verdade, a gente sempre vai se adaptar ao meio que a gente vive, ao ambiente, à sociedade. This is true or not? Isso não é verdade? You are in Brazilian many things. You adopted because the spontaneous nature you are staying here. Então a gente está aqui no Brasil, então a gente naturalmente adota, né, a cultura assim aqui do Brasil, porque a gente vive aqui, é normal. I am Indian. Another also culture, another kinds of activities, not same. Eu sou indiana, então naturalmente a minha cultura é diferente, eu tenho diferentes hábitos, atividades diferentes, naturais de onde eu venho, é normal. If you go India, another culture, another activities maybe also. Se você for na Índia é assim, né? As pessoas lá são diferentes, fazem outras coisas, né? Outra cultura. Here people are very simple and open what they are doing. Aqui no Brasil as pessoas são muito simples e muito abertas assim com o que elas estão fazendo, são bem abertas sempre. They don't mind. They're simple. Haribo. Tipo, ninguém se importa assim, não vai ficar criando caso, né? Haribo, tudo bem. And if you go India, especially Bengal, these types of, then people mind will be very crazy. But what is the crazy person? And 1,000 people also are surrounded with who is coming here. If you go Bengal. Mas se a gente, né, brasileiro com a nossa cultura, chegar lá na Bengala, que é uma região da Índia, todo mundo vai achar a gente estranha, né? Quem são eles? Quem é essa pessoa? Vai olhar estranho, vai estranhar nossa presença ali. Porque a gente é muito diferente. If you go Brajmandal Parikrama, then everybody say, oh, English people has come. English people has come. They will get Radhe, 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 Radhe. And all they also, and small babies also, chasing behind to him. Radhe, Radhe. E todo mundo fica em volta, assim, tipo, cerca, você fica olhando, assim, inclusive quando tem estrangeiros que vão nas peregrinações na Índia, os indianos pensam, os ingleses estão vindo, são os ingleses. E aí nas vilas vêm as crianças todas da vila e vêm receber você quando você está chegando na peregrinação, a gente que é branco, né? E eles ficam falando, Radhe, 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 as crianças recebendo os estrangeiros. Bhaktivedanta Swami Maharaj, he told, I bring the white elephants to catch the black elephants. Srila Swami Maharaj, né, ele dizia o seguinte, que ele falou assim, eu trouxe aqui para a Índia um elefante branco para apanhar um elefante preto. Understand? Vocês entenderam essa metáfora? Western devotees, they are as like which elephant? White elephant. So I brought this white elephant for this regard. Então os devotos ocidentais são como elefantes brancos. Então, aí Srila Swami Maharaj dizia assim, eu trouxe os elefantes brancos para apanhar os elefantes pretos. If the white people come in India, and if you one white people to that, many, 100 people also coming. But who is coming? Se aparece uma pessoa branca lá na Índia, um estrangeiro assim, a gente branco assim aparece na Índia, fica todo mundo em volta. Quem é essa pessoa? Todo mundo fica te olhando, uma multidão olhando você. Especially in Braj, Vrindavan, if you go Vrindavan, even the small babies they also chasing behind you. Radhe, 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 Radhe. Who went Vrindavan? Quem já foi para Vrindavan, levanta a mão, na Índia? Vocês já viram isso acontecer? If you go Vrindavan, 100 small babies, they also chasing behind you. Maybe you will 1 or 100, they also chasing.
And they will say, Radhe, 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 Radhe. And if you tell Radhe, Radhe, they completely intoxicated Radhe. Então, quem já foi na Índia, na peregrinação, já viu isso, né? A gente que é estrangeiro, é branco, você pode ser só um. Você chegou ali numa vila, você é branco, estrangeiro, todas as crianças da vila, uma multidão de crianças, muita criança, cercam você, ficam atrás de você, gritando pra você, Radhe, Radhe, Radhe. E aí se você responde também e fala Radhe, Radhe, aí as crianças ficam loucas também, começam a cantar mais e mais, é assim. Maybe we will be saying Namo Radhe, Namo Radhe. Não, Radhe, Radhe. Então, aqui em português, né, a gente tem essa palavra, namorada, né? Que parece o nome de, sabe, Radha, né? Do Krishna, né? Radha é Krishna. Então aí, na verdade, a gente tá falando namorada, mas eles lá estão achando que você tá falando Radhe, Radhe. Entendeu? They are not saying Namo Radhe. They are Radhe, 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 Radhe. Yeah, very nice sweet words, Namo Radhe. Very nice. Eu gosto muito dessa palavra em português, namorada. Porque tem o nome de Radha no meio, namorada. Similar word, É uma very sweet. parecida, muito doce. But meaning completely different. Yes. Mas o significado é totalmente oposto, né? O que significa namorada. So now coming in this way, that human baby staying with whom? Could you remember? With the female monkey. Então vocês lembram, né? O bebezinho lá, órfão, tava ficando com quem agora? Quem se lembra? Com as macacas, com a macaca, com os macacos. So automatically that baby, human baby, accepted all the activities of the monkeys. Então automaticamente, né? Aquele bebê, né? O humano começou também a agir como os macacos, naturalmente. Monkeys what they do? Jumping one branch of the tree, another branch of the tree. O que os macacos fazem? Os macacos pulam de um galho da árvore para outra. Monkey, you never see monkey one place staying 5 minutes if you can pass. Então a gente pode observar um macaco, a gente pode ver que o macaco ele nunca fica parado num lugar por mais de 5 minutos. Maybe he's sick or maybe he's sleeping 5 minutes, not more than this. O macaco só fica parado num local por 5 minutos, não mais do que 5 minutos. For the monkeys, one Sanskrit name is called Kopi. Kampayati Kopi. Kopi means is what? Monkey Sanskrit name called the Kopi. Kopi means always is a restless and always flapping. Então o macaco ele só fica parado no mesmo local se ele estiver doente ou se ele estiver dormindo. E é por isso que um dos nomes para macaco em sânscrito é Kopi. Kopi significa que ele é muito inquieto, está sempre se mexendo, agitado. So now coming in this way, that human baby adopted all kinds of activities of the monkeys. Jumping one tree, branch of the one tree, another tree, and without reason they also quarreling and fighting to each other. Então, continuando aquele bebê, então, humano, ele vivia com os macacos, então ele adotava as mesmas características dos macacos, os mesmos hábitos. Né? O que os macacos fazem? Né? Eles pulam de um galho para outro, ficam discutindo sem motivo, aquela briga, os macacos brigando. Então, aquele bebê também fazia a mesma coisa. Especially in Sevakunja Vrindavan, you cannot sleep. And 100 monkeys, even midnight, in our temple of, what is his name? Rup Sanatana Guru. In the roof, they also making sound and making sound. Without reason, they are making sound. Então, lá na Índia, né, em Vrindavana, tem muitos macacos, né? E aí lá tem o Sevakunja, um local, tem o nosso templo ali perto, Rup Sanatana Guru. E aí lá é muito barulho de macaco, não dá nem pra dormir à noite, porque os macacos ficam naquela barulhada a noite inteira, eles sempre fazem aquele barulho, eles brigando entre si, eles fazem esse som, né? Or if your roof has an asbestos tin, they will be very happy. Again and again jumping on the roof. Asbestos tin. Se o seu telhado for de plástico, então, aquele tipo de, como é que chama? Ternite? Não, é aquele outro nome, aquele que é de plástico. Braselite, tá. Se o seu telhado for de braselite ou de aquele plástico fino, os macacos ficam pulando no seu telhado, faz barulho, né? Eles ficam pulando, fazendo um barulho, felizes, pulando no seu telhado. So now you come in this way, that human baby monkeys, he adopted what? All the activities of the monkeys. E aí então, continuando a história desse bebezinho, ele começou a ficar com os macacos e começou a agir como os macacos. Todas
atividades dos macacos ele também adotou para si. This is true. You are thinking, I am Brazilian. You are not Brazilian. I am thinking I am Indian. I am an Indian. Who are you? Who am I? All we are the residents of Golok Vrindavan. Back to God, back to you. Então vocês acham que vocês são brasileiros, mas vocês não são. Eu também acho que eu sou indiano, mas eu não sou. Né? Na verdade, de onde são vocês? De onde sou eu? Na verdade, todos nós somos, na verdade, residentes eternos, moradores eternos do mundo espiritual, Goloka Vrindavana. Por isso que a gente deve voltar para o lar, voltar ao Supremo. Here you eating many kinds of fruits. But Golok Vrindavan want fruits. That is called Prema Phala. They are fruits of divine love. Prema Phala. Então aqui a gente tem muitos tipos de frutas, né, que a gente come. E lá no mundo espiritual, em Goloka Vrindavana, existe um fruto em especial, um fruto bem especial, que se chama Prema Phala, o fruto do amor divino. Here we are eating many kinds of fruits, Brazilian fruits. Aqui no Brasil a gente come muitas frutas, né, brasileiras e tal. What fruits? Que frutas tem aqui? Açaí. Açaí, mango. Açaí, manga, o que mais? Banana. Apple. Arey, apple not Brazilian. Não, a maçã não é brasileira, não serve. Fruta brasileira, qual que é? Pitaia. Papaya. Jackfruits. Jaca. Okay. Avocado. Avocado is very free, no? Aqui tem muito abacate, né? Understand? If you go in England, UK, one avocado about 3 or 4 pounds are here free on the road. In morning walk I saw they look how this. Então hoje de manhã eu tava caminhando lá na como é que chama? Lagoa do Campestre, lá, né? Que eu tava caminhando lá em Florianópolis e aí eu vi que tinha um abacateiro no meio da rua, cheio de abacate caído no chão. E aí eu achei engraçado, porque aqui o abacate assim, na rua, no chão ali, estava disponível, mas lá na Inglaterra, se você for comprar um abacate, lá o abacate, para comprar um abacate é 2 ou 3 pounds, né? 2 ou 3 pounds, que equivale tipo 10 ou 15 reais em um abacate na Inglaterra. E aqui tá no chão, caído. So just actually I told to you, in Golok Vrindavan you eat which fruits? Phala. Hare Prema Phala. The fruits of divine love. Prema Phala. Então tá falando Very pra... sweet. Tava falando pra vocês que se vocês forem pro mundo espiritual, pra Goloka Vrindavana, vocês vão comer um tipo de fruto. Lembra qual fruto que eu falei? Que é o fruto do amor divino. E é muito doce. Who wants to eat Prema Phala? Quem quer comer esse Prema Phala, o fruto do amor divino, levanta a mão. Okay. So now coming in this way, that human baby, he adopted all kinds of activities of monkey. Então, continuando a história do menininho, né, do bebê, ele começou então a viver como um macaco, adotando todas as atividades de um macaco. Actually, he is not a monkey, just adopted the monkey's activities because he is staying in the group of monkeys. Mas aquele menino, ele não era um macaco, ele era um ser humano, mas porque ele convivia com os macacos, ele agia como um macaco. One day, one hunter came. Aí um dia apareceu um caçador naquela floresta. He noticed in the middle of the one human baby here. E aí o caçador reparou, ih, é um ser humano ali, um menino, junto com os macacos. This is not the monkey, this is the human being. Aquilo não é um macaco, é um menino, um ser humano, um menino humano. Then that hunter made one cat. Net. E aí aquele caçador fez assim, armou uma armadilha com uma rede. Then he caught the baby human being. Yes. Human baby. E assim ele conseguiu aprisionar, né, apanhar o menino. But human baby now he become very angry. He acted the same activities of monkey, yeah? And tried to kill, tried to cut him, this. Mas ao ser apanhado, né, aquele menino, ele ficou muito bravo e começou a querer atacar aquele caçador da mesma forma que os macacos fazem, indo assim pra cima, fazendo aqueles sons, né? If you go Vrindavan, never you touch the baby monkey. Then hundred monkey they will come and they will attack you. Então, uma coisa para vocês se lembrarem, que se vocês forem a Vrindavana, lá na Índia, lá tem muitos macacos, soltos assim, em qualquer lugar. Então, vocês nunca devem tocar num filhote de macaco. Se vocês tocarem no filhote de um macaco, todos os macacos, milhares de macacos vão vir para cima de você para te atacar. Very carefully. If you go Vrindavan, very carefully. Tem Don't touch the baby monkey body.
Então, se vocês forem para Vrindavana, lá na Índia, tenham muito cuidado e não toquem no corpo, não toquem em nenhum bebê macaco, filhote de macaco. Here, monkeys are very small. I saw in where? Goravani, nearby. Small baby monkeys are coming. Aqui no Brasil tem muitos esses miquinhos, né? Eu vi lá no Rio de Janeiro, lá no templo, Sagui, ou lá a gente chama de mico, né? Eu acho, né? So now coming Enfim, this way, Sagui tem muito, mas that eles são pequenos. hunter, he caught the human babies. Então, mas continuando a história, o caçador, então ele apanhou o menino. Because couple months staying with the monkeys, so that baby human body and beard and long hair coming from his body. Então, por ter ficado uns meses, aquele bebê, né, de ser humano, ficou uns meses com os macacos. Então, ele começou a ficar também com cabelo grande e tal, muito pelo. And also nails, big nails. Nails. Longas unhas. Then he cut all his nails and shaved his head. Aí o caçador, depois de apanhar criancinha, ele foi e cortou as unhas. Também ele cortou o cabelo da criança, do bebê. And put the soap on his body and rub and clean, because many months did not take bath and so much also dust, dirty, cleaning. Aí o caçador pegou aquele menininho, né, aquela criancinha, foi, deu um banho, cortou as unhas, teve que esfregar muito no banho, porque fazia muitos meses que aquela criança não tomava banho. Então o caçador teve que esfregar para deixar ela bem limpinha. Now made him very nice, beautiful, gentle boy. E aí sim, aquele caçador fez daquele bebê, daquela criança, como um cavalheiro, né? Um cavalheirinho. Before he was looked like monkey. Now he's gentle boy, very nice, beautiful. E antes aquele menino era como um macaco. E agora ele era um menino muito direitinho, educado. And now training, human being training. E aí também o caçador começou a educar aquela criança como se portar como um ser humano. Understand? Entende? How to eat. Como comer, por exemplo, ensinar a comer. Understand? Monkeys how to eat. Como que os macacos comem? Take two hands and Pegam a comida com as duas mãos e comem. no, you sit here. Take prasad. Mas o ser humano deve se sentar para comer e Pour tilak. comer esse alimento oferecido a Deus, praçada, botar tilaka, né, aquela marca assim na testa. Now put kantimala. Botar cantimala, colar de tula assim no pescoço. Understand? Entende? And chant holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. And put very nice cloth. Before was no cloth, no? And now put very nice, beautiful cloth, gentle. Então ensinou também ele a cantar o som dos nomes, né? Hare Krishna, como um ser humano deve fazer, cantar o som dos nomes. Também o caçador deu para aquele menino, aquela criança, uma roupa, né? Porque antes ele era, né, não usava roupas, mas agora como um cavalheiro, né, um menino cortês, tudo, usar uma roupa. Now he goes school, college, and educated, very nice, perfect gentleman. E aquela criança depois ela cresceu, cedo, né? Foi para a escola, faculdade, se instruiu e virou realmente um cavalheiro, né, um cidadão perfeito. Maybe he is now doctor or judge. E quem sabe hoje em dia essa criança ele é um médico ou um advogado. Like lawyer. Que nem eu sou advogada aqui, Madana Gopal Prabhu. So before he was what? Monkey. Actually not monkey. Look like monkey. And now he is judge, lawyer, doctor. Então, antes ele parecia ser um macaco. Ele não era um macaco, ele parecia ser um macaco. E hoje em dia ele é um advogado, né? Um doutor, um cavalheiro. What is the purport about this story? Why did I say? Because conditioned soul, they forget to serve the Krishna. Por que eu estou falando dessa história? O significado por trás dessa história é o seguinte: a alma condicionada, nós aqui nesse mundo, condicionados aqui nesse mundo, a gente se esqueceu de servir a Deus, de servir a Krishna. So Guru Vaishnava, they are coming and try to purify our heart, and how we will again return back our
Krishna consciousness. Mas aí os mestres espirituais guru, né, os Vaishnavas, devotos de Deus, eles vêm aqui para purificar o nosso coração, para que a gente retome nossa consciência de que nós somos uns servos eternos de Krishna. Now you are looking here, most of you are also putting tilak, kanthi mala. Eu observo aqui que de vocês aqui que estão aqui dentro, né, a maior parte de vocês usa tilaka, né, e a kantimala. And follow the 4 principles. E que vocês também seguem os 4 princípios. Then those who are not following the 4 principles, I request also they have the 4 principles. Quem Chant holy names, become gentlemen. Quem não segue ainda os 4 princípios, eu gostaria de pedir a vocês que sigam os 4 princípios e cantem também os santos nomes e se tornem cavalheiros, assim. Don't waste your time, don't waste your money to enjoy the stupid nonsense things. Não percam seu tempo, nem seu dinheiro, né? Gastando dinheiro com prazeres quaisquer. Don't drink alcohol or ganja, bhang, what is called? Não bebam, não fumem, nem fumem maconha. Marijuana. You drink Krishna Nam. Vocês têm que aprender a beber os santos nomes de Deus. And chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. For this Srimad Bhagavad explains Bhagavad Gita, Bhagavata, Tirtibhuta, Swami Prabhu, Tirtha Prabhanta Tirthani, Shantastena, Vadabhrita. The devotees of Lord Bhagavat Bhakta, those who are keeping the beautiful form of Lord in their heart and traveled around the whole world and purified the contaminated place, the chanting of the holy names. So you will be always pure devotee and follow the 4 principles and chant holy names, then your life will be successful. Don't go to Então, como chamado Bhagavata, nessa passagem das Escrituras, se diz o seguinte, que os devotos do Senhor Supremo, eles têm no coração deles, tem Deus, a belíssima forma de Deus, eles carregam essa forma de Deus no coração. E assim eles viajam no mundo inteiro, na verdade para purificar os locais que estão contaminados, né? Através do canto do Santo Nome Hare Krishna, eles purificam todos os locais. E assim, eu peço a vocês que vocês busquem, né, se tornar devotos puros e também fiquem sempre com esses devotos puros. Né? E também sigam os 4 princípios e cantem os santos nomes e assim a vida de vocês será exitosa. So everybody put tilak, kanthi mala. Evening time, I want to say everybody put tilak, kanthi mala, and tilak. This is important. And you are not human being. You are Vaishnava. Então, hoje à noite eu quero ver todo mundo com uma tilaka bem bonita na testa e uma kantimala no pescoço colar de tulsi. Afinal de contas, vocês não são apenas seres humanos, vocês são Vaishnavas, devotos do Senhor. Bhaktivinoda Thakur, Javadhana, actually all the living entities, they are the Vaishnava. Vaishnava means those who are devotees of Lord Vishnu. Jive Sarubhai, Krishna name also Vaishnava, Vishnu. So all you are Vishnu Das. Vishnu Das means the servant of Lord Vishnu. So all you are Vaishnava. Who is not Vaishnava? All you are Vaishnava. You are not demon. You are, who are you? You are Vaishnava. Vaishnava means put tilak, kanthi mala and chant holy names. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All you do, take to and Mahaprasad. You take Mahaprasad and Harikatha. All I am saying Harikatha, Mahaprasad. Harikatha means Mahaprasad. Mahaprasad means Harikatha. Both. You take Mahaprasad and Harikatha. Harikatha and Mahaprasad. Então, eu queria, porque na verdade, Srila Bhaktivinoda Thakur explica no Jayavadharma que todos os seres vivos, todos nós somos Vaishnavas. O que significa isso? Todos nós somos devotos de Vishnu, né? Porque na verdade, Vishnu, né, Deus, significa Deus. E um dos nomes, porque na verdade a natureza da alma é ser uma serva eterna de Krishna.
E outro nome de Krishna é Vishnu, é a mesma coisa. E aí, então na verdade a natureza eterna de todas as almas é de servir a Deus, Vishnu. Por isso que todos nós, todos os seres vivos em essência somos Vaishnavas, devotos do Senhor Supremo. Então dessa forma todos nós devemos usar a Tila, que é Kantimala, porque os Vaishnavas usam isso, Tila e Kantimala. Então, e como eu estava também explicando, que a gente deve sempre ouvir Harikatha, ouvir sobre Deus e tomar a Mahaprasada, que é o alimento, comida oferecida a Deus, ao Senhor Supremo. E na verdade os dois não são diferentes, né? A gente sempre deve fazer isso, ouvir sobre Deus e comer esse alimento oferecido a Ele, que se chama Harikatha e Mahaprasada. Então vamos cantar os santos nomes e preparar para o Arati. A adoração são 2 da tarde. Balo Govinda Balo Hari Gopal Govinda Balo Hari Gopal Govinda Balo Hari Gopal Govinda Balo Hari Gopal Govinda Balo Hari Gopal
जय नितला प्रभु वेदांत श्रवण श्री महाराज की जय, नारायण श्री महाराज की जय, जय भक्तिवेदांत स्वामी महाराज की जय, श्री गुरुगोविंद श्री महाराज की, भक्ति रत्न श्रीधर श्री भक्ति श्री महाराज की जय, हरिराम संकीर्तन की जय, गौर प्रेमानंद। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ते प्रदे देवी सत्तवत्यै नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हेलो महाप्रसाद की जय, महाप्रसादी गोविंदे स्वपुण्यवतम्रजं विश्वासमर्पयामि Bhaktivedanta Bom Maharaj aqui!